teremos uma história tocante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu adorável inscrito Fernando Aparecido da Silva. Mais um relato maravilhoso coletado gentilmente por ele, para que assim possa ser repassado para vocês aqui no Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite a você e a toda a grande família do seu canal maravilhoso. Saudações a todos. Tenho um relato bem estranho e triste para repassar a vocês. Esse relato é do início do século passado e aconteceu na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Quem traz esse relato é André Bizanchini, que está a cada uma vez por mês na nossa capital, São Paulo. O ano era de 1914 e o bisavô de André estava na sua adolescência e se mudou para um sítio na cidade de Rio Grande com seu pai Guilhermo, sua mãe Arcângela e mais 4 irmãos pequenos. Sua família arrendou um sítio e lá trabalhavam com plantações e criações de animais. E Andréa, como o filho mais velho, ajudava seu pai no sítio. Os outros sitiantes eram pessoas boas e agradáveis de uma colônia de italianos. Sua família prosperou nesse sítio, mas o trabalho era árduo. Em um final de tarde, Andréa estava trabalhando na roça com o seu pai e seu pai saiu para conversar com outro sitiante e Andréia ficou terminando o trabalho. E sem querer olhou para o lado da cerca e percebeu que tinha um animal em cima de uma árvore, olhando para ele. Segundo ele sempre contou, era um animal muito diferente. Um animal que ele nunca tinha visto antes. Parecia um macaco, mas ao mesmo tempo parecia um cachorro ou até mesmo um porco. Andréa ficou olhando e começou a se aproximar. E o animal era todo cheio de pelos escuros. E conforme foi se aproximando, mais na dúvida Andréa ficava. E tinha certeza que nunca tinha visto aquele bicho antes. Quando Andréa se aproximou, viu que o animal começou a abaixar a cabeça, como se quisesse olhar para ele melhor. E Andréa ficou parado por instantes olhando, e quando tentou se aproximar um pouco mais, o estranho animal roncou e começou a descer da árvore. Então Andréa se afastou e o animal se pôs de 4 patas e veio em sua direção. Andréa, muito assustado, saiu correndo e quando olhou para trás viu o animal perseguindo ele. Então começou a gritar para o seu pai. Todos ouviram os gritos de socorro de Andréa e foram até ele correndo. Então, o moço contou o fato ocorrido a seu pai. E seu pai e outro sitiante pegaram as enxadas e foram ver o tal animal estranho, mas não encontraram nada. Acharam que podia ser uma onça ou talvez um leão-baio, mas o rapaz dizia que o animal era todo preto. Mas como não viram nada, deixaram para lá. Dias depois foi a vez de Dona Arcângela ver o tal animal estranho, quando recolhia as roupas do varal. Porém, ela viu ao longe, mas também percebeu que era um animal muito esquisito.
Logo a conversa se espalhou e uma das sitiantes, uma senhora já com uma boa idade, perguntou para Dona Arcângela se todos os seus filhos eram batizados. E Dona Arcângela falou que, por serem protestantes, não tinham o costume de batizar seus filhos. Então esta senhora estranhamente pediu para que Dona Arcângela batizasse todos os seus filhos, pois as coisas do mal sentem o cheiro de pessoas sem batismo. Mas Dona Arcângela achou tudo aquilo conversa de pessoas velhas e não deu importância. E passados-se uns dias, a estranha criatura, uma noite, foi vista na janela do quarto dos meninos, olhando para dentro da casa, o que fez o menino mais novo gritar. E eles puderam ouvir alguma coisa correndo pelo sítio, e os cachorros dos vizinhos latindo muito nervosos. Também teve outra ocasião, já em que acordaram na madrugada com algum animal fazendo um barulho estranho, como se fosse um barulho de choro, e raspando as janelas dos quartos. E quando o seu Guilhermo levantou, pegou o seu machado e foi para fora de casa e viu um bicho estranho que corria tanto em 4 patas como em 2 patas, fugindo do seu sítio. Então, o seu Guilhermo, conversando com outros homens, ouviu a história de que aquele animal era um lobisomem e que sabia-se quem se transformava naquilo, e que se seu Guilhermo tivesse amor em seus filhos, batizaria todos eles para afastar a presença daquele bicho horroroso. Um dos sitiantes falou para seu Guilhermo que ele conhecia quem se transformava naquele bicho miserável, mas que não ia falar nada para evitar problemas, porque a pessoa que se transformava naquilo era muito infeliz. O tempo passou e logo a história ficou no esquecimento. Até que um dia o filho mais velho de seu Guilhermo, Andréa, foi a pedido de seu pai no sítio de um dos vizinhos levar doces para uma senhora que estava doente. E na volta, veio pela estrada distraído quando ouviu um barulho e olhou para o lado. E então percebeu que aquele mesmo bicho estranho que ele já havia visto no seu sítio estava em cima da árvore e o observava. E começou a acompanhá-lo por dentro da mata. O bicho olhava fixamente para Andréa, e quando ele passava entre as folhagens, nas altas guias, erguia o estranho pescoço para continuar olhando para o menino. Ao ver aquilo, Andréa se assustou e correu gritando pela estrada até chegar em seu sítio. O animal o acompanhou, mas não atacou ele em nenhum momento. Chegando em casa, muito assustado, contou para o seu pai, que ainda terminava os afazeres do sítio, o que havia acontecido. Então, o seu pai pegou o facão e foi até a estrada do sítio, mas não avistou nada. Por esse motivo, então, resolveram batizar todos os filhos de uma única vez, por segurança e temor. Algum tempo depois do ocorrido em uma venda no centro do vilarejo, seu Guilhermo estava tomando umas e outras com seus conhecidos e viu passar pela rua um rapaz que era chamado de Nino Preto. Apesar do rapaz ser branco, ele era chamado dessa maneira, pois diziam que sua família, onde todos os seus irmãos eram loiros de olhos azuis, esse rapaz era o único com cabelo e olhos negros. E não era tão querido assim por seu pai, por ser tão diferente. Então o conhecido do seu Guilhermo falou para ele que aquele rapaz era quem se transformava em lobisomem. Seu Guilhermo deu risada e não acreditou, mas o dono da venda confirmou e disse que sim, que o Nino Preto era um lobisomem. Seu Guilherme, então, sem pensar 2 vezes, foi atrás do rapaz e o encontrou conversando com uma senhora de nome Serafina, que era uma senhora muito respeitada e boa. Seu Guilherme chegou, segundo dizem, xingando o rapaz e falando que se ele fizesse algum mal a seus filhos, ele o mataria.
Dona Serafina interveio e disse que não era para o seu Guilherme ouvir fuxicos, pois o rapaz era uma pessoa muito sofrida e não merecia sofrer mais. E pediu para que seu Guilherme fosse embora e que depois ela conversaria com ele. Mas no mundo sempre teve pessoas más e imprestáveis, JP, que gostam de semear discórdia e violência. E tinha um senhor que se chamava Joaquim, que fazia isso muito bem, e conversou com seu Guilhermo, falando que era bom matar aquele Nino Preto sujo e vagabundo, que nem sua família o queria por perto, e que mesmo os filhos de seu Guilhermo sendo agora batizados, corriam perigo sim. Aquele rapaz com o nome de Nino Preto era sozinho e fazia pequenos trabalhos em sítios ou fazendas para ganhar seu sustento e dormia numa cabana de madeira na saída do vilarejo. Muitas pessoas o ajudavam por pena, mas também se mantinham afastadas dele. Na verdade, seu Guilhermo já o tinha visto várias vezes e não sabia que ele era o tal lobisomem, afinal o rapaz jovem vivia abandonado e sem o cuidado de ninguém. Um dia a dona Serafina foi ao sítio de seu Guilhermo e conversou com ele sobre o rapaz, que estava muito arrependido do que aconteceu e que não era culpa dele e que ele prometia não mais voltar ao sítio. Então dona Serafina contou a triste história do Nino Preto, que na verdade se chamava Antonino. Ele era o filho mais velho de uma família que morou naquela região onde atualmente estavam vários sítios. Seu pai era um fazendeiro muito rico e também era uma pessoa muito ruim. Antonino nasceu diferente dos outros. Nasceu pequeno, com cabelos e olhos pretos, e seu pai e sua mãe eram italianos, com cabelos loiros e olhos azuis, e seu pai tinha quase 2 metros de altura. Os outros filhos foram nascendo e todos loiros com olhos azuis, e somente Antonino era diferente, e por isso ganhou o ódio e a desconfiança de seu pai. Antonino nunca teve carinho, apanhava muito e era tratado como um bicho, e nem dentro de casa dormia junto com os irmãos. Antonino, apesar de ser branco, era chamado de preto, vagabundo e nojento por seu próprio pai. Sua mãe tinha pena dele, mas pouco defendia das violências sofridas pelo pai. Antonino trabalhava como um empregado na fazenda sem receber nada em troca. Ele apenas recebia comida. Na verdade, Antonino era um escravo branco e disse que um dia presenciou um menino que estava machucado por uma taturana ter queimado seu braço e veio chorando até seu pai para que o seu pai o socorresse. E então abraçou seu pai, que estava com calças brancas, assujando com terra, e viu o cruel homem dar um chute no Antonino, que foi parar longe, o xingando de porco, nojento e sujo. Tanto ela como a mãe de Antonino nada fizeram, pois o homem era muito bravo e ignorante e não aceitava contato nenhum com aquele filho. Dizia que aquele preto era a vergonha de sua família. Com o passar do tempo, a família de Antonino vendeu a fazenda para outro rico homem, que a dividiu em pequenos sítios, mas o pai de Antonino deixou o rapaz na fazenda, dizendo ao futuro comprador que ele trabalhava bastante e só vendia a fazenda se o menino fosse junto. Assim foi feito, e foram embora, dizendo ao rapaz que voltariam para buscar ele, mas isso nunca aconteceu. E que a parte do ódio e desprezo do pai de Antonino por ele era pelo fato dele ser diferente, tanto na aparência como por dentro, pois o menino aos 11 anos de idade já começou a ter crises e se transformar em um lobisomem. E que seu pai aproveitou a venda da fazenda para se livrar dele, pois não o aceitava como filho e muito menos como um lobisomem. Antonino ficou na fazenda trabalhando durante muito tempo e só não apanhava mais, mas trabalhava como os negros escravos dia após dia, e que um dia não aguentou mais e foi embora da fazenda, vivendo pelas ruas do vilarejo e fazendo bicos para sobreviver.
Ele era um rapaz muito sofrido e que não tinha culpa da terrível sina que carregava e que muitas vezes ele ia até o sítio na esperança de talvez um dia ver alguém de sua família, que jurou não fazer mal a nenhum dos filhos do seu Guilhermo. Ouvindo essa triste história, seu Guilherme ficou com muita pena de Antonino. Tanto que um domingo, indo à igreja, levou roupas de seu filho mais velho de presente para Antonino, que apesar de muito mais velho do que Andréa, pouco tinha crescido. Contam que o Antonino ficou muito feliz e que pediu perdão diversas vezes ao seu Guilhermo e Dona Arcângela pelo fato ocorrido, e dizem que Antonino ficou até com os olhos lacrimejados. Antonino usou a roupa nova com muita alegria, mas a alegria durou pouco. Um dia, entrando no armazém do vilarejo para comprar alguma coisa a mando de Dona Serafina, ouviu desaforos do seu Joaquim dizendo que o preto podia estar com roupa nova, ganhada, mas que o cheiro de porco misturado com macaco era o mesmo, e que seu Guilhermo era muito bobo, que bicho tem que ganhar de presente é tiro no lombo. Então ele e Antonino discutiram, e Antonino empurrou seu Joaquim, e seu Joaquim, na maldade, jogou bebida na cara de Antonino, sujando ele e suas roupas novas. Então as pessoas que estavam no armazém pediram para que Antonino saísse de lá. Antonino saiu do armazém, sentou na esquina e chorou, e um dos homens presentes disse a seu Joaquim que aquilo não ia ficar assim, pois não se deve mexer com quem carrega essa maldição. Dizem que esse seu Joaquim não era grande coisa. E foi dito e feito, GRP. Em um final de tarde, seu Joaquim foi atacado na porteira de seu sítio e ficou muito ferido entre a vida e a morte, pois as tripas de sua enorme barriga ficaram para fora. O bicho estranho, que diziam ser um lobisomem, atacou seu Joaquim na porteira de seu sítio, o derrubando do cavalo e se atracando com ele. Dizem que seu sítio era grande e ouviram seus gritos. Os cachorros de seu Joaquim também se atracaram com aquele animal, que não saía de cima de seu Joaquim por nada. E foi aí que seu Joaquim, que adorava tirar sarro e cuspir ofensas para ofender os outros, se viu em perigo total. Nessa luta, seu Joaquim teve a barriga aberta e um cachorro teve que ser sacrificado, devido aos inúmeros e profundos ferimentos. Os filhos do tal seu Joaquim falavam que era o Antonino, que virou bicho e foi matar o seu pai, mas eles iam se vingar. Dona Serafina, já sabendo da jura de vingança, procurou Antonino para que ele fosse embora. Segundo conta a história, ele disse que estava muito cansado pela vida que levava e não tinha medo de morrer, mas a pedido dela saiu do casebre de madeira onde morava e foi se esconder pelo mato. Os filhos do tal Joaquim ajuntaram um bando de covardes e foram atrás de Nino Preto, mas não o encontraram. Seu Guilherme acabou descobrindo que ele estava na mata, não muito distante de seu sítio, pois o encontrou um dia perto da estrada, e por causa do frio do inverno, ele estava tremendo somente com roupas velhas. Por pena e por ter um coração humano, acabou ajudando o rapaz, dando cobertor, levando comida, apesar do medo. E num dia, num ato maior de bondade por causa do intenso frio e chuva, levou o rapaz para sua casa para almoçar. Apesar do sentimento de medo dele e de Dona Arcângela, o colocaram à mesa e todos comeram, e seu Guilherme arrumou sapatos para aqueles pés descalços e roupas velhas, mas não furadas ou rasgadas. O rapaz agradeceu muito e disse que era a primeira vez em sua vida que comia sentado à mesa com uma família, que sempre viu as pessoas comerem juntas, mas que nunca o chamaram para comer junto, nem mesmo quando tinha pai e mãe. Que ele achava que Deus tinha se esquecido dele, ou então não gostava dele porque nasceu diferente e pequeno dos outros e nunca teve carinho ou atenção de seu pai ou de sua mãe, ou de qualquer outra pessoa de sua família.
que a única pessoa que gostava ou lembrava dele era a dona Serafina, e perguntou ao seu Guilhermo por que será que Deus não gostava dele e tinha feito ele dessa maneira. Andréa conta que nunca na vida tinha visto seu pai com lágrimas nos olhos ou chorando, mas disse que naquele dia viu lágrimas escorrer do rosto dele e dizer ao rapaz lobisomem as seguintes palavras: não sei, meu filho, porque a vida fez isso com você, mas Deus jamais te esqueceu e não te odeia, porque Ele é o Pai de toda a criação. Talvez o seu problema seja fruto do pecado de seus pais e não seu pecado, meu filho. Andréa viu seus pais, que no princípio tinham medo e até raiva do rapaz lobisomem, ficarem penalizados por seu sofrimento, porque entenderam que ele era vítima desde a nascença do mal que carregava. Depois desse bonito e triste dia, Andréa e sua família não tiveram mais notícias de Nino Preto. Passado-se o tempo, num certo dia, seu Guilhermo encontrou Dona Serafina no vilarejo e ficou sabendo que ele tinha ido embora atrás de seus pais. Apesar dela pedir para ele não ir, ele disse que iria, pois queria saber de seus pais por que ele virava lobisomem e por que sempre foi tão maltratado. E disse a Dona Serafina que seus pais eram responsáveis pela sua vida ruim, de sofrimento e sem paz. Então, depois desse dia, Antonino sumiu por mais de 2 anos e na cidade todos já haviam se esquecido dele. Mas um dia ele apareceu e Dona Serafina o encontrou muito sofrido, abatido e ferido. Então soube dele que procurou muito por seus pais até encontrá-los e que seu pai o amaldiçoou e o xingou e o expulsou e disse que achava que ele já teria até morrido. Segundo Antonino, seu pai tratava seus irmãos com carinho que ele nunca recebeu, e disse que seu pai o renegava como filho e que tinha vendido a fazenda com ele junto para outro fazendeiro para se livrar dele e que ele era uma miséria na sua vida. Então, num ato de ódio e vingança, Antonino atacou seu pai e quase o matou, mas seu irmão deu tiros nele e errou, e Antonino fugiu. E para dar dor e sofrimento a seu pai, como ele sentia, voltou um dia e matou seu irmão, que era o segundo depois de Antonino. Seu pai e mãe enlouqueceram e procuraram a guarda, a polícia da época, e ele começou a ser procurado pelo assassinato de seu irmão. Dona Serafina sofreu muito por tudo que aconteceu e deu comida, roupa e fez curativos em seus inúmeros ferimentos, principalmente nos pés, cotovelos e joelhos. Ele então disse que gostava dela como uma mãe e perguntou da família de seu Guilhermo e Dona Arcângela e disse que eles eram pessoas boas, que ele, Antonino, pensava porque Deus não deu eles como seus pais, que ele seria feliz e todos os dias iria comer numa mesa e ter irmãos que gostavam dele. E tudo ia ser maravilhoso. Antonino, depois disso, foi para a mata, onde podia se esconder, porque sua cabana tinha sido destruída pelos filhos do seu Joaquim. Depois de alguns dias, homens vieram atrás dele, o procurando na cidade, mas ninguém sabia notícias de Antonino, a não ser Dona Serafina, que contou o ocorrido a seu Guilhermo, pois Dona Serafina sempre levava comida para ele em um certo ponto da mata, e para não levantar suspeita, não foi até lá e pediu ajuda a seu Guilhermo para ajudar e levar a comida ao rapaz. Então, quando seu Guilhermo foi até a mata, onde sabia onde ficava o Nino Preto, teve a visão mais triste e dolorosa de sua vida, GRP. Viu o corpo de Antonino pendurado em uma árvore. O rapaz estava enforcado. Ele tirou o corpo do rapaz da árvore, mas já era tarde demais. Então, no desespero, ele procurou Dona Serafina, que foi até lá e não suportou a dor de ver o Antonino morto no chão, com a língua para fora. Ninguém nunca soube se Antonino se matou ou foi morto por alguém. No seu enterro, por ele ter a suspeita de ter se suicidado, o padre naquela época não podia benzer o corpo e nem fazer uma missa.
No enterro de Nino Preto, apenas seu Guilhermo e Dona Arcângela e Dona Serafina e o dono da venda. No sofrimento, Dona Serafina revelou que era a tia do pai de Antonino e que poderia ter feito alguma coisa, mas nunca fez. E ele, Antonino, morreu sem saber que ela era sua tia. Andréa fala que viu seu pai chorar de muita tristeza junto do caixão de Antonino e sua mãe Arcângela tentando consolar seu pai. 5 anos após a triste morte de Antonino, um parente distante de Dona Serafina apareceu na cidade à sua procura com notícias assustadoras sobre a família de Antonino. O pai de Antonino, por causa da briga que teve com o lobisomem que matou seu segundo filho mais velho, teve um profundo ferimento na perna, uma mordida que nunca cicatrizou, e por esse motivo teve que amputar a perna até o joelho, pois estava necrosando o seu ferimento. Depois de algum tempo, seu terceiro filho, o homem, que trabalhava na fazenda para ajudar o pai, foi picado por uma serpente e não teve jeito, acabou morrendo. E depois os gêmeos morreram também, que eram a paixão da mãe de Antonino. Eles morreram de tuberculose, ambos. Um morreu primeiro e o outro 3 meses depois. Isso fez a mãe de Antonino enlouquecer de tal maneira que ela pegou o corpo morto de seu filho e fugiu, pois não queria deixá-lo ser enterrado. Quando conseguiram encontrar ela e pegar o corpo do menino, dizem que o corpo já estava em decomposição avançada. Ela acabou se jogando em um rio dias depois do sepultamento de seu filho e morreu afogada. Da família tinha sobrado somente o pai muito doente e o filho temporão, que tinha nascido há poucos tempos e tinha 6 anos de idade. Mas não era a paixão do pai e da mãe, pois tinha aparência diferente e estranha como a de Antonino. Dona Serafina então viajou e foi ajudar seu sobrinho e o encontrou em uma situação terrível. Segundo contou, ele estava destruído. Pouco sobrou do homem de quase 2 metros alto e forte. Ela o ajudou, cuidou de seu filho. Ela disse que ele chorou muito como criança por causa da morte de seus filhos e de sua esposa e do mal que fez a Antonino. Ela disse que o homem chorou a noite toda de arrependimento e culpa e no dia seguinte seus olhos não abriram mais, estavam inchados demais. Então deitou para dormir e não acordou mais. Acham que ele morreu do coração e de desgosto. Dona Serafina então ficou com a criança e seus bens e criou esse sobrinho neto. Seu Joaquim, o homem que maltratou Antonino e foi atacado pelo lobisomem, nunca se recuperou de seu infortúnio ou castigo. Teve a barriga aberta no ataque, viveu sempre doente, de cama e ainda passou pelo desgosto de ter um dos 3 filhos assassinado. Um grupo de ciganos passou pela cidade e ficou alguns dias, e o filho mais jovem e valentão de seu Joaquim estava no bar quando um deles adentrou. Então o rapaz começou a falar grosserias e que ciganos eram todos ladrões e que suas mulheres todas eram mulheres da vida. O cigano não falou nada, comprou o que precisava e saiu calado. Mas assim que o filho do seu Joaquim saiu do bar, o cigano o atacou, deferindo diversas punhaladas nele e fugiu, deixando mais amargura e dor ao maldoso do seu Joaquim. Muitos anos após a morte de Antonino, para ser mais exato 13 anos, o irmão mais novo e único sobrevivente da sua família já era um rapagão. Muito calado, estranho, porém muito trabalhador e amoroso com Dona Serafina, pois a chamava de mãe. Um dia apareceu no sítio de seu Guilhermo, trazendo a notícia que sua mãe estava doente e queria muito ver o seu Guilhermo e Dona Arcângela. Assim aconteceu, e durante a visita feita a ela, seu Guilhermo ficou sabendo que o mesmo mal que aconteceu um dia a Antonino também acontecia com um jovem rapaz, irmão de Antonino, que se chamava Onofredo. O rapaz também virava lobisomem, mas tinha lembrança e somente matava animais e, ao contrário do que diziam na época, ele virava lobisomem a qualquer hora. Bastava ficar com ódio ou com muito medo. Mas Onofredo jurou a sua mãe que jamais mataria um ser humano ou comeria a carne de uma criança pagã, revelando assim que o mal estava na família e não no
pobre e desprezado Antonino. Também revelou que poucos dias atrás estava em sua casa fazendo seus afazeres, antes da doença tomar conta, e viu alguém parado em seu jardim atrás da cortina. E quando foi à janela e puxou as cortinas, não acreditou. Viu parado entre suas flores rosinhas brancas o Antonino, vestido de branco e com os pés descalços, olhando para ela e dando um lindo sorriso. E quando ela foi pronunciar seu nome, ele sorriu e desapareceu. Dona Serafina acreditava que aquela visão significava uma redenção, uma bênção que, apesar da maldição, Deus, em sua finita graça e misericórdia, concedeu a Antonino a graça do perdão e de seguir em frente em paz. Já que sua vida foi de inferno e sofrimento, depois de quase um ano de convalescença sobre a cama, Dona Serafina morreu e seu filho Onofredo disse que ela morreu em paz, tranquila, com um sorriso no rosto, pois disse para ele que seu irmão, que ele não conheceu, Antonino, estava do lado da cama sorrindo para ela e com o maço de suas rosinhas brancas de seu jardim nas mãos. Onofredo foi um homem bom, estranho, fechado e de poucos amigos, mas nunca fez mal a ninguém. Nunca se casou, mas seu Guilhermo viu muitas vezes o lobisomem em que ele se transformava percorrer todos os sítios da região, onde outrora fora terras de sua família. E conta que seus uivos eram mais de sofrimento e dor do que de temor. Muitíssimo obrigado, minha amiga GRP, por contar o relato de André Bizanchini, o nosso colega de trabalho, com tanto carinho e respeito. Uma história de uma família que ele não tem como provar a veracidade, mas sempre ouviu de boca em boca entre sua família, descendentes de seu Guilhermo e Dona Arcângela. Abraços respeitosos a você, minha diva, e a todos os seus fãs e inscritos que são pessoas excelentes e únicas, assim como você. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva, da parte de André Bizanchini. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Bom, galera de Trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente, mais uma vez coletou esse relato maravilhoso. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.